O sol nascia timidamente no céu de São Paulo, enquanto Jorge já estava de pé, pronto para mais um dia de trabalho. Ele era um homem simples, batalhador, que fazia de tudo para garantir o sustento e o bem-estar de seu filho Miguel, um garoto de apenas 10 anos, cheio de sonhos e vontade de aprender. A vida nunca foi fácil para os dois. Desde que a mãe de Miguel faleceu, Jorge precisou assumir sozinho todas as responsabilidades da casa. Ele trabalhava como pedreiro durante o dia e entregador à noite, enfrentando jornadas exaustivas para manter as contas pagas e, mais importante, garantir que o filho tivesse tudo o que precisasse. Apesar da rotina cansativa, Jorge nunca descuidava de Miguel. Todos os dias fazia questão de acordá-lo com carinho. "Bora, campeão! O mundo não espera!", disse ele, abrindo as cortinas do pequeno quarto onde Miguel dormia. O menino resmungou um pouco, se espreguiçando antes de abrir os olhos. Ele sabia que seu pai era firme, mas sempre amoroso. Depois de um banho rápido, Miguel se vestiu com o uniforme da escola e foi direto para a cozinha, onde Jorge já preparava o café da manhã. "Pai, posso pôr leite condensado no pão hoje?", pediu o garoto animado. "Se a gente começar o dia com muito açúcar, você vai dormir na aula, hein?", brincou Jorge rindo. Mesmo com a rotina puxada, Jorge sempre priorizava a alimentação do filho. Naquele dia, preparou um lanche especial: 2 sanduíches de queijo e presunto, uma maçã bem vermelha, uma barrinha de chocolate e um suco de laranja natural. Ele sempre se orgulhava de mandar um lanche caprichado para o filho, garantindo que Miguel nunca passasse fome na escola. Antes de sair, Jorge colocou a lancheira dentro da mochila do menino e fez um gesto que repetia todos os dias. Apertou levemente os ombros do filho e olhou em seus olhos. "Vai lá, meu filho. Presta atenção nas aulas e nada de fazer bagunça, hein?" "Pode deixar, pai." Miguel sorriu e saiu apressado, pegando o ônibus escolar. Jorge ficou observando a van sumir na esquina, satisfeito por saber que, apesar de todas as dificuldades, seu filho estava bem alimentado e protegido. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. O dia de trabalho de Jorge foi puxado. O sol escaldante tornava o serviço de pedreiro ainda mais cansativo. Mas ele não reclamava. Tudo o que fazia era pelo bem de Miguel. Ao fim da tarde, chegou em casa exausto, mas feliz por finalmente poder descansar e passar um tempo com o filho. Assim que abriu a porta, ouviu um barulho vindo da cozinha. Era Miguel, mexendo no armário com pressa. "Opa, já chegou?", disse o menino, surpreso ao ver o pai. Jorge olhou para a mesa e viu o prato do filho cheio de comida, como se ele não tivesse comido o dia todo. "Eita, filho, tá com essa fome toda?", perguntou, estranhando a cena. Miguel, de cabeça baixa, começou a comer rápido, quase desesperado. "Ué, você não comeu seu lanche na escola?", insistiu Jorge, agora mais atento. O menino hesitou por um segundo, mastigando devagar. "Comi, mas fiquei com fome depois." A resposta foi rápida demais, como se Miguel tentasse encerrar a conversa o mais rápido possível. Mas Jorge não era bobo. Nos dias seguintes, a mesma cena se repetiu. Miguel chegava da escola e corria para a cozinha, devorando o que via pela frente. Isso não era normal. No começo, Jorge pensou que podia ser fase de crescimento. Crianças costumam sentir mais fome em certos períodos, mas algo o incomodava. Se Miguel estava com tanta fome assim, por que não comia o lanche inteiro na escola? Foi aí que ele começou a observar outros sinais estranhos. Miguel, que sempre adorava falar sobre o colégio, agora evitava o assunto. Quando Jorge perguntava como foi o dia, o menino respondia apenas normal e logo mudava de assunto. E o mais estranho, quando Jorge perguntava diretamente sobre a comida, Miguel ficava nervoso, desviava o olhar e tentava sair da conversa. Aquilo não fazia sentido. A fome exagerada, o silêncio sobre a escola, a resposta evasiva sobre a comida. Jorge sentiu um aperto no peito. Tinha alguma coisa errada acontecendo, e ele estava
determinado a descobrir o que era. Jorge não era um homem paranoico. Ele acreditava no filho e sempre tentava dar espaço para que Miguel se sentisse confortável para conversar. Mas desta vez, algo estava errado. Os sinais eram claros demais para ignorar. Naquela noite, Jorge sentou-se no sofá, pensativo. Ele não queria pressionar Miguel, mas também não podia fingir que nada estava acontecendo. Depois de refletir, decidiu começar sua investigação da forma mais simples possível, verificando a lancheira do filho antes e depois da escola. Na manhã seguinte, Jorge acordou cedo como sempre e preparou o lanche de Miguel com o maior cuidado. 2 sanduíches frescos, uma banana, um chocolate pequeno e um suco de caixinha. Dessa vez, antes de entregar a mochila para o filho, ele abriu a lancheira e decorou exatamente como os itens estavam organizados. Aqui está, campeão! Hoje tem chocolate, hein? Mas nada de comer primeiro, viu? Brincou, tentando manter o tom leve. Miguel riu, pegando a mochila. Pode deixar, pai. Jorge observou atentamente enquanto o menino saía, notando um detalhe que não tinha percebido antes. Assim que pegou a mochila, Miguel ficou tenso. Sua expressão mudou por um breve momento, mas ele logo disfarçou e saiu apressado. Aquela reação só reforçou o que Jorge já suspeitava. Ele estava escondendo alguma coisa. O dia passou arrastado para Jorge. O trabalho no canteiro de obras parecia interminável. Ele tentava se concentrar, mas sua mente estava em outro lugar. A cada pausa pegava o celular e olhava o relógio, contando as horas para a chegada de Miguel. E quando finalmente chegou em casa, ficou de olho em cada movimento do filho. Miguel entrou pela porta, cabisbaixo, desviando o olhar. Mal cumprimentou o pai e foi direto para a cozinha, como sempre. Mas desta vez, Jorge foi mais rápido. Ei, campeão! Esqueci de olhar sua lancheira hoje cedo. Vamos ver se comeu tudo. Miguel paralisou. Na hora, ele segurava a mochila nos ombros sem saber o que fazer. Pai, não precisa. Eu joguei fora a embalagem no recreio. Mas Jorge já tinha pego a lancheira. E quando a abriu, estava completamente vazia. Mas algo não fazia sentido. O lanche não parecia ter sido comido de forma normal. Não havia farelos, nem o restinho do suco, nem a casca da banana. Era como se o lanche nunca tivesse sido tocado. Jorge olhou diretamente para Miguel. Filho, você realmente comeu isso tudo? Miguel desviou o olhar, segurando as alças da mochila com força. Sim. Jorge respirou fundo. Ele conhecia o filho bem o suficiente para saber que ele estava mentindo. E naquele momento, ele teve certeza absoluta. Alguém estava pegando a comida de Miguel. Mas quem? E por quê? A partir daquele dia, ele não descansaria até descobrir a verdade. Jorge passou a noite em claro. Ele não conseguia aceitar a ideia de que alguém pudesse estar pegando a comida de Miguel. Por quê? Ele imaginou vários cenários. Talvez outro aluno estivesse roubando a comida do filho, ou talvez Miguel estivesse dando o lanche para alguém que passava fome. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava o medo que o menino demonstrava ao falar sobre isso. Jorge sabia que o problema era maior do que parecia. Na manhã seguinte, ao ver Miguel saindo para a escola, ele tomou uma decisão. Iria até o colégio naquela mesma tarde para entender o que estava acontecendo. No final do expediente, Jorge limpou as mãos sujas de cimento e pegou sua moto, dirigindo direto para a escola de Miguel. Ao chegar, foi recebido pela diretora, Dona Célia, uma senhora de óculos grandes e olhar severo. Seu Jorge não esperava vê-lo por aqui. Aconteceu alguma coisa? Jorge respirou fundo e foi direto ao ponto. Eu tô preocupado com meu filho, Dona Célia. Ele chega em casa faminto todo dia, mesmo eu mandando o lanche completo. Ele se recusa a falar sobre isso. Algo está errado. A diretora franziu a testa. Isso é estranho. Não recebemos nenhuma reclamação dele, mas eu quero saber se algum professor ou aluno percebeu algo.
Tem alguma forma de descobrir? Dona Célia pensou por um momento e então chamou a professora de Miguel, Priscila, que ensinava português. Ela entrou na sala e sorriu ao ver Jorge, mas sua expressão ficou mais séria ao ouvir a questão. Olha, seu Jorge, o Miguel é um ótimo aluno, mas agora que o senhor falou, percebi que ele nunca come o lanche no recreio. Como assim? Jorge estreitou os olhos. Eu sempre vejo os alunos sentados juntos comendo, mas o Miguel, ele costuma ficar afastado e quando alguém pergunta, ele só dá um sorrisinho e muda de assunto. Aquilo fez o coração de Jorge apertar. E ninguém nunca viu ele com a lancheira? Na verdade, um dia uma aluna comentou que viu Miguel jogar algo no lixo antes do recreio, mas não sei o que era. Jorge fechou as mãos em punho. Por que Miguel jogaria fora a comida se ele chegava tão faminto em casa? A professora hesitou por um instante e então disse algo que arrepiou Jorge da cabeça aos pés. Tem mais uma coisa, seu Jorge. Eu percebi que Miguel parece um pouco desconfortável perto do professor Cláudio. Jorge congelou. Quem? O professor Cláudio, de matemática. Ele é novo na escola. Nunca tivemos nenhuma reclamação sobre ele, mas notei que Miguel sempre evita contato visual com ele e sempre fica inquieto nas aulas dele. Nó se formou no estômago de Jorge. Vocês acham que esse professor pode estar envolvido nisso? A professora não respondeu de imediato. Eu não posso acusar ninguém sem provas, mas acho que o senhor deveria conversar com Miguel. Jorge assentiu. Ele não precisava de mais nada para saber que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Ele saiu da escola com a mente fervendo. Se Miguel tinha medo de um professor, se estava evitando comer na frente dos outros e chegava faminto em casa, isso só podia significar uma coisa. Alguém estava controlando a comida do seu filho. E Jorge iria descobrir quem era. Jorge saiu da escola sentindo o sangue ferver. A ideia de que um adulto, um professor, pudesse estar ameaçando seu filho o deixava em choque. Ele tentava manter a calma, mas a imagem de Miguel chegando em casa faminto e assustado fazia sua raiva crescer. Ele não podia agir por impulso. Se confrontasse o professor sem provas, poderia ser ignorado pela escola ou, pior, dar tempo para que ele cobrisse seus rastros. Jorge precisava ser inteligente. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Jorge sentou-se à mesa da cozinha e ficou olhando para o vazio. Ele repassava tudo. O filho chegava com fome, apesar de levar comida. Nunca comia com os colegas. Jogava a comida fora ou simplesmente desaparecia no recreio. E o mais importante, ficava nervoso perto do professor Cláudio. Jorge sentiu um aperto no peito. O filho dele estava sofrendo calado, e ele não iria permitir isso. Foi então que uma ideia surgiu. Se Miguel não falava a verdade falaria por ele. Na manhã seguinte, Jorge acordou mais cedo e pegou um pequeno gravador de áudio que usava em alguns trabalhos. Era um dispositivo discreto que cabia na palma da mão e poderia captar sons de dentro da mochila. Ele testou rapidamente. Funcionava perfeitamente. Antes de sair para a escola, Miguel apareceu na cozinha, esfregando os olhos de sono. Bom dia, pai! Jorge deu um sorriso leve e preparou a lancheira como sempre. Mas, desta vez, além do lanche, colocou o gravador no bolso da mochila de Miguel, sem que ele percebesse. Ele se abaixou e arrumou a mochila do filho com cuidado. Vai lá, campeão! Hoje o lanche está reforçado, hein? Valeu, pai! Miguel pegou a mochila e saiu. Jorge ficou na porta observando, seu coração batendo forte. Se alguém estava tomando a comida do seu filho, hoje ele descobriria. Jorge passou o dia inteiro inquieto. No trabalho, não conseguia se concentrar. Ele checava o relógio a cada 10 minutos, esperando a hora de Miguel voltar.
O tempo parecia arrastado, como se o universo estivesse testando sua paciência. Então, finalmente, ouviu o barulho da chave na porta. Miguel chegou, largando a mochila no chão e indo direto para a cozinha, como sempre. Jorge tentou agir. Naturalmente. Oi, filho, como foi o dia? Normal. Mas Jorge não prestava atenção na resposta. Seu olhar já estava na mochila do filho, onde o gravador estava escondido. Ele esperou Miguel subir para o quarto e, com o coração disparado, pegou a mochila e foi direto para o escritório. Tirou o gravador, plugou no computador e apertou o play. Os primeiros minutos eram barulhos normais da escola. Alunos conversando, cadeiras arrastando, professores chamando a atenção. Mas então, quando o áudio chegou na hora do recreio, uma voz grave ecoou pelo fone. Muito bem, Miguel, você sabe o que fazer. O coração de Jorge despencou no peito. Era um homem falando, um adulto. Entrega logo e não faz. Cena. O barulho da lancheira sendo aberta. A respiração de Miguel ficou pesada. Posso pelo menos ficar com a maçã hoje? A voz do menino saiu trêmula. Houve um silêncio. Depois, a voz do homem disse friamente: come rápido e cala a boca. Você sabe as regras. Jorge tremeu de raiva. Agora não havia dúvidas. O professor Cláudio estava roubando a comida do seu filho, e ele pagaria caro por isso. Jorge ficou em silêncio por alguns instantes, encarando a tela do computador. O áudio ainda ecoava em sua mente, a voz fria e autoritária de um homem tirando o lanche do seu filho. O tom de medo de Miguel, pedindo pelo menos para ficar com a maçã. A raiva subiu como um incêndio em seu peito. Que tipo de monstro faz isso com uma criança? Ele sentiu vontade de marchar até a escola naquele instante e arrancar respostas do professor Cláudio. Mas ele sabia que não. Podia agir no calor do momento. Se fosse com raiva, poderia arruinar tudo. Ele precisava ser estratégico. Aquele gravador não era só um pedaço de plástico e fios. Era uma prova. E Jorge sabia que, com isso em mãos, poderia derrubar aquele homem. Jorge não era um homem rico nem poderoso, mas ele sempre acreditou em uma coisa: ninguém pode calar um pai que luta pelo seu filho. Ele ouviu o áudio várias vezes, anotando cada detalhe. O tom de voz do professor, o som da lancheira sendo aberta, a respiração pesada de Miguel. Ele sabia que aquela gravação não só provava que Cláudio estava pegando a comida do seu filho, mas também mostrava a intimidação psicológica. Miguel não estava simplesmente obedecendo. Ele estava com medo, e isso Jorge nunca iria perdoar. O próximo passo era claro. Ele precisava levar isso para a diretora. Mas antes, ele queria ver a reação do próprio professor. No dia seguinte, Jorge não foi trabalhar. Ele já sabia onde queria estar, dentro da escola de Miguel, com a gravação pronta para ser ouvida. Ele vestiu uma camisa social e um jeans. Queria parecer calmo e racional, para que ninguém achasse que ele estava sendo apenas um pai revoltado. Quando chegou à escola, foi direto à secretaria. Quero falar com a diretora, agora. A secretária, assustada com o tom firme dele, chamou Dona Célia imediatamente. Ela apareceu minutos depois, ajeitando os óculos. Jorge, o que houve? Ele fechou a porta da sala da diretora e pousou o gravador na mesa. Eu sei o que está acontecendo com meu filho. E você vai ouvir agora. A diretora franziu a testa, mas colocou os fones no ouvido e deu play no áudio. Jorge observou cada detalhe da expressão dela. Primeiro, ela ficou séria. Depois, seu rosto empalideceu. E então, quando chegou no trecho, come rápido e cala a boca, você sabe as regras. Ela arquejou e cobriu a boca com as mãos. Ela tirou os fones lentamente e olhou para Jorge. Isso é muito grave. Mais grave do que vocês imaginavam. E agora, Dona Célia? Vai continuar esperando ou vai fazer alguma coisa? A diretora levantou-se da cadeira com pressa. Esse homem vai responder por isso. Ela pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Chame o professor Cláudio na minha sala.
Agora, Jorge sentiu um arrepio na espinha. O confronto estava prestes a acontecer, e ele não deixaria Cláudio escapar dessa. O silêncio na sala da diretora era sufocante. Jorge manteve os braços cruzados, sentindo a raiva pulsar em suas veias. Dona Célia estava de pé, nervosa, esperando a chegada do professor Cláudio. Poucos minutos depois, a porta se abriu. O homem entrou com a postura relaxada, como se não soubesse o que estava acontecendo. Vestia uma camisa social clara e um relógio dourado no pulso. Tinha aquele ar autoconfiante, o tipo de pessoa que acha que nunca será pega. "Me chamaram?" Ele perguntou com um leve sorriso. Dona Célia apontou para a cadeira. "Sente-se, professor Cláudio. Temos um assunto muito sério para tratar." Ele olhou para Jorge rapidamente, parecendo intrigado, mas sentou-se sem contestar. "Aconteceu alguma coisa?" Jorge não respondeu. Apenas apertou o botão do gravador e deu play. A voz do próprio Cláudio preencheu a sala. "Muito bem, Miguel, você sabe o que fazer. Entrega logo e não faz cena. Come rápido e cala a boca. Você sabe as regras." Cláudio ficou pálido. Ele tentou esconder a reação, mas Jorge viu o momento exato em que a segurança no olhar dele desapareceu. A diretora encarou Cláudio com uma expressão de puro nojo. "Você quer nos explicar isso, professor?" Cláudio forçou um sorriso. Isso está sendo tirado de contexto." Jorge bateu a mão na mesa, fazendo a diretora se assustar. "Você acha que eu sou idiota? Você mandou meu filho ficar calado. Você roubou a comida dele." O professor tentou manter a compostura, mas estava claramente desconfortável. "Eu nunca roubei nada. Eu apenas estava tentando ensinar um valor importante aos alunos." Dona Célia estreitou os olhos. "Que tipo de valor, Cláudio?" Ele engoliu seco, percebendo que não tinha saída. "Algumas crianças desperdiçam comida, enquanto outras passam fome. Eu só estava redistribuindo o que sobrava." Jorge se inclinou sobre a mesa, próximo o suficiente para que Cláudio sentisse sua presença. "Meu filho não te deu permissão para pegar nada. Você fez isso à força." O professor desviou o olhar, incapaz de encarar Jorge. Dona Célia suspirou fundo e pegou o telefone. "Eu não preciso ouvir mais nada. Você está suspenso imediatamente e a escola abrirá um inquérito disciplinar para avaliar seu caso." "Dona Célia, por favor." Cláudio tentou argumentar. "Saia da minha escola agora." O homem levantou-se devagar, tentando manter a dignidade, mas Jorge viu em seus olhos. Ele sabia que estava acabado. Quando Cláudio saiu da sala, Jorge finalmente respirou fundo. Dona Célia voltou-se para ele. "Eu sinto muito pelo que aconteceu com Miguel. Eu garanto que tomaremos todas as providências." Jorge assentiu, mas para ele só havia uma coisa importante: garantir que seu filho nunca mais passaria por isso. Ele pegou o gravador e se levantou. "A justiça começou a ser feita, mas eu ainda não terminei." Jorge sabia que aquele professor merecia mais do que uma simples demissão. Ele não ia deixar isso morrer ali. Ele ia levar essa história para as autoridades. E o nome de Cláudio nunca mais ficaria limpo. Jorge saiu da escola sentindo um peso sair de seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, a indignação ainda queimava dentro dele. Suspensão não era o suficiente. Aquele homem manipulou e intimidou seu filho, fez Miguel sentir medo todos os dias. E quantas outras crianças poderiam ter passado por isso sem ninguém saber? Não, isso não ia acabar assim. Assim que chegou em casa, Jorge pegou o celular e fez 2 ligações importantes. Primeira, para um amigo advogado explicando a situação e pedindo orientação sobre como denunciar Cláudio formalmente. Segunda, para uma jornalista de um portal local, conhecida por expor casos de injustiça e abuso de poder em escolas. Em poucas horas, a notícia começou a rodar. Professor é afastado após denúncia de intimidação e roubo de comida de alunos. A reportagem trazia o áudio gravado como prova, a história de Miguel
e os relatos de outras crianças que também haviam sofrido, mas nunca tiveram coragem de falar. Foi um choque para toda a comunidade escolar. Pais começaram a questionar, professores ficaram indignados e a diretora não teve escolha a não ser acionar as autoridades. Poucos dias depois, Cláudio foi formalmente investigado e processado. Jorge conseguiu o que queria: justiça. Depois que tudo aconteceu, Miguel demorou um pouco para entender que estava realmente seguro. Na primeira semana sem Cláudio, Jorge percebeu que o filho ainda olhava para os lados no recreio como se estivesse esperando alguém aparecer e tomar seu lanche de novo. Mas aos poucos, isso foi mudando. Um dia, enquanto preparava o café da manhã, Jorge viu algo que fez seu coração se encher de orgulho. Miguel pegou a lancheira, sorriu e balançou ela no ar. "Tô levando meu lanche todo de volta hoje, hein, pai?" Foi a primeira vez que ele brincou sobre isso. Jorge riu e bagunçou os cabelos do filho. "E ninguém vai te tirar. Nada nunca mais, campeão." Naquela noite, enquanto assistiam TV, Miguel olhou para o pai e deu um sorriso tímido. "Pai, obrigado." Jorge olhou para ele, confuso. "Pelo quê?" O garoto respirou fundo. "Por não ter desistido de mim." O coração de Jorge apertou. Ele puxou o filho para um abraço apertado e disse com a voz firme: "Nunca, meu filho, nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você." Miguel sorriu, encostando a cabeça no ombro do pai. E Jorge soube, naquele momento, que não importava o que acontecesse no futuro. Seu filho sempre poderia contar com ele. Miguel voltou a ter paz, e Cláudio pagou pelos seus atos. A justiça foi feita. Mas a história de Jorge e Miguel deixa uma lição importante. Nunca ignore os sinais de uma criança. Muitas vezes, o medo faz com que elas se calem. E cabe a nós, como pais, proteger e lutar por elas. Se você acha que essa história precisa ser contada para mais pessoas, deixe seu comentário e compartilhe. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima. Ele nunca imaginou que aquele simples gesto mudaria tudo. Um milionário, acostumado a controlar sua vida, testemunha algo tão simples e tão poderoso que fez seu mundo virar de cabeça para baixo. E o que aconteceu a seguir? Bem, isso vai te surpreender. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Agora prepare-se, porque o que aconteceu a seguir vai te surpreender. Lucas, de 6 anos, e sua enfermeira Fernanda estavam prestes a viver algo que ninguém esperava. Essa cena começava a se desenrolar em um hospital luxuoso, onde um homem milionário, André, se depararia com algo inesperado, algo que ele jamais imaginou ver. André, acostumado ao controle absoluto sobre sua vida e sua fortuna, jamais imaginaria que um simples gesto de uma enfermeira mudaria a forma como ele enxergava o próprio filho. Seu filho, de apenas 6 anos, estava ali, em uma cadeira de rodas, vítima de um acidente que o deixara preso a ela, mas não a sua alegria. Isso até que Fernanda, uma enfermeira simples, mas cheia de compaixão, entrou em cena. Era ela quem, com gestos gentis e leves, fazia sorrir. E naquele dia, a enfermeira fez algo que parecia impossível. Ela começou a dançar com ele. A cena, que poderia parecer apenas uma demonstração de carinho, na verdade, era muito mais. Estava se sentindo vivo novamente. Seu sorriso era contagiante, sua energia vibrante. Enquanto isso, André, sem saber o que fazer, observava de longe. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas a inquietação em seu peito era clara. Ele, que estava tão distante do filho, se perguntava o que estava perdendo. O contraste entre ele, o milionário egocêntrico, e Fernanda, a enfermeira de alma pura, era imenso. Enquanto o dinheiro de André não o trazia felicidade, Fernanda trazia algo que ele não conseguia comprar: carinho e atenção genuínos. E essa diferença se tornaria ainda mais evidente nos minutos seguintes. Mas o que aconteceria depois dessa cena tão simples
mas poderosa. A vida de um menino de apenas 6 anos se transformou em um pesadelo logo após o acidente. Seu corpo imóvel, preso a uma cadeira de rodas, era um lembrete constante do que ele perdera naquele fatídico dia. Todos os seus amigos, aqueles com quem brincava no parque, agora pareciam distantes. A escola, um lugar onde deveria encontrar alegria e aprendizado, agora o deixava de lado. Os professores o tratavam com uma pena silenciosa, como se sua condição fosse um peso para todos ao seu redor. Ele não entendia o motivo de seus colegas não quererem brincar com ele, de olharem para ele com uma mistura de curiosidade e distanciamento. O olhar que André, seu pai, lhe dava também não era de compaixão, mas de frustração e desapontamento. André, acostumado a uma vida de sucesso e perfeição, não conseguia lidar com a realidade de ter um filho com deficiência. Quando ele visitava o hospital, raramente passava mais do que 15 minutos com. Ele o via como um estorvo, uma lembrança de uma vida que não podia mais controlar. E apesar do enorme amor de Fernanda, a enfermeira, ele se via afastado cada vez mais do filho. Seu coração de pai esmagado pela culpa e pela dificuldade de aceitar o que aconteceu. Cada visita do pai era marcada por um silêncio constrangedor, e as palavras que saíam da boca de André eram sempre as mesmas. Você está bem? Precisa de mais alguma coisa? Mas nunca havia um gesto verdadeiro de carinho, um toque sincero. Para ele, não era mais o filho, mas um problema a ser resolvido. Fernanda, por outro lado, fazia o possível para preencher esse vazio, mas as limitações do hospital e as regras rígidas não permitiam que ela fizesse mais. Ela via como florescia em suas visitas, como o brilho nos olhos dele surgia sempre que ela dava atenção. A conexão deles era verdadeira, mas o peso da situação era imenso. Enquanto ela dava o melhor de si para aliviar a dor do menino, o próprio André a via com certo desprezo, como se fosse apenas mais uma enfermeira. Ele acreditava que dinheiro e status poderiam dar a ele a resposta. Mas, na verdade, a distância entre ele e seu filho só aumentava. Mas o pior estava por vir. Os problemas financeiros de André começaram a surgir, seus negócios começaram a falir e a imagem do homem poderoso que ele era antes começou a se desmoronar. Sua empresa estava no limite da falência e ele foi forçado a cortar custos e reduzir sua equipe. Isso significava também que as visitas ao hospital ficaram cada vez mais esporádicas. O pouco que ele fazia era suficiente para mantê-lo afastado ainda mais do filho, sem mostrar qualquer sinal de arrependimento ou mudança de atitude. Mesmo quando ele recebia ofertas de novos investimentos, algo o impedia de aceitar. A culpa estava tomando conta dele, mas ele não sabia como se livrar dela. O desespero e a sensação de impotência só aumentavam. Começava a perceber o abandono. Os olhares de desprezo das pessoas se tornaram frequentes. Em um hospital, onde o dinheiro falava mais alto que a compaixão, ele sentia que não tinha valor. Ele via crianças correndo pelos corredores, sorrindo, sendo visitadas por seus pais, enquanto ele ficava ali, na cadeira de rodas, esperando por um carinho que nunca vinha. Fernanda, com seus gestos simples, tentava preencher esse vazio, mas ela também estava limitada por seu papel de profissional e não de mãe. O menino sentia a frieza da distância, não só de seu pai, mas de um mundo que parecia esquecê-lo. A esperança de que seu pai mudasse, de que finalmente pudesse sentir o amor que tanto desejava, começou a se apagar. Era como se o universo tivesse conspirado contra ele. Os dias se tornavam cada vez mais longos e solitários, mas o que ele não sabia era que uma grande reviravolta estava prestes a acontecer, algo que ninguém esperava e que mudaria tudo. Era um dia comum no hospital, mas aquele seria um dia que Lucas jamais esqueceria. Ele estava na sua cama, olhando pela janela, observando as pessoas do lado de fora, com um olhar vazio,
quando ouviu os passos familiares de Fernanda. Ela sempre fazia questão de dar atenção a ele, mas naquele momento algo parecia diferente. O sorriso dela estava mais suave, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. "Como você está hoje?" ela perguntou com sua voz tranquila, mas havia algo em seu olhar que mostrava que ela sabia que ele estava profundamente triste. No entanto, algo estava prestes a mudar. No mesmo instante, André, seu pai, apareceu no corredor. Sua expressão estava carregada de tensão e ele parecia mais perdido do que nunca. Ele olhou para mas não com o olhar indiferente de antes. Pela primeira vez, seu olhar estava cheio de arrependimento e vergonha. Algo havia mudado nele, algo que ele não poderia mais ignorar. A crise financeira o havia atingido com força, mas mais do que isso, ele percebeu que sua indiferença para com o filho estava destruindo o que ainda restava de sua família. Enquanto André caminhava até a cama o menino olhou para ele com uma expressão que misturava desconfiança e esperança. Ele nunca esperaria que o pai realmente se importasse com ele. Mas André, com passos hesitantes, se aproximou e com um gesto suave, tocou o ombro do filho. Ele disse: "Desculpe, eu falhei com você. Eu não sabia o que fazer, mas vou tentar ser o pai que você merece." Aquelas palavras, que pareciam tão simples, foram como uma explosão de emoção para que nunca havia ouvido seu pai dizer algo assim. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não disse nada. Não era necessário. O gesto de André foi mais do que palavras poderiam expressar. Enquanto isso, Fernanda observava a cena com um misto de alívio e apreensão. Ela sabia que aquela poderia ser a última chance para André se conectar verdadeiramente com seu filho. Mas, ao mesmo tempo, ela estava ciente de que esse momento não significaria que tudo estava resolvido. No fundo, ela temia que, como em tantos outros casos, essa fosse uma mudança temporária, um esforço desesperado que logo se perderia. Mas, pelo menos, havia uma abertura, um pequeno sinal de que André poderia começar a entender a profundidade da dor que carregava. Nesse momento, algo surpreendente aconteceu. Olhou para Fernanda e, com um sorriso tímido, estendeu a mão para ela. "Fernanda, você vai me ajudar a andar de novo?" O sorriso no rosto de Fernanda foi instantâneo e genuíno. Ela olhou para André, e naquele olhar silencioso entre eles, algo se passou. O pai, que antes estava tão distante, agora parecia disposto a lutar pela felicidade de seu filho. Talvez fosse tarde demais para corrigir todos os erros, mas aquela pequena esperança, essa conexão entre eles, poderia ser o primeiro passo para uma grande mudança. O que aconteceria a seguir era incerto, mas o que não sabia era que aquele momento seria o início de uma nova jornada para todos eles. E quem sabe, essa mudança não fosse o início de uma transformação que ultrapassaria não só a vida mas de toda a família. Fernanda sabia que a batalha estava apenas começando, mas, pela primeira vez, ela sentia que a esperança poderia realmente nascer das cinzas da dor e do abandono. Os dias no hospital começaram a ganhar um novo ritmo. Ele, que antes passava os dias quase em silêncio, observando o vazio através das janelas, agora experimentava uma rotina de tratamentos e fisioterapia que começavam a fazer diferença em sua saúde. Fernanda era a responsável por acompanhá-lo em suas sessões, sempre incentivando-o a dar pequenos passos, tanto na recuperação física quanto emocional. Apesar da dor que sentia, começou a mostrar sinais de melhora. Ele já conseguia mover os dedos com mais facilidade, algo que parecia impossível semanas atrás. O simples movimento de suas mãos causava sorrisos de alegria tanto em Fernanda quanto em André, que observava de longe, começando a acreditar que a recuperação de seu filho era possível. André, que antes se sentia perdido e incapaz de lidar com a situação, começou a se envolver mais no tratamento
Inicialmente, sua presença no hospital era esporádica e quase impessoal, mas agora ele passava mais tempo ali, assistindo às sessões de fisioterapia e tentando conversar com o filho. Ele sabia que não poderia mudar o que acontecera, mas queria estar presente no que fosse possível. Ao contrário de antes, não se fechava mais. Seus olhares se encontravam com os de André, e embora o menino ainda não soubesse como expressar completamente o que sentia, ele começava a aceitar a presença do pai. A cada visita, André tentava se conectar mais com ele, seja com palavras suaves ou apenas segurando sua mão enquanto assistia às fisioterapias. Essa simples ação de estar ali, sem pressa, era um sinal claro de que algo estava mudando entre os dois. O tratamento no hospital não era fácil. As sessões de fisioterapia eram dolorosas e cada progresso parecia demorar. Mas aos poucos, o menino começou a reagir. Ele começou a movimentar as pernas, um pequeno sinal de progresso que fez todos ao redor dele comemorarem. Embora ainda fosse uma recuperação difícil e lenta, aquele pequeno avanço trouxe algo mais significativo: a sensação de que não estava mais completamente isolado em sua dor. Ele tinha uma família ao seu lado, ainda que a caminho de uma reconciliação. André, ainda abalado com a crise financeira e emocional que enfrentava, não conseguia esconder o orgulho ao ver o filho se esforçando. Embora ele soubesse que a recuperação seria longa, a possibilidade de ver seu filho melhorar lhe dava uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Fernanda, como sempre, era a âncora que mantinha tudo no lugar. Ela não apenas ajudava fisicamente, mas também ajudava André a compreender o que estava em jogo. A enfermeira, com sua paciência e dedicação, ensinava André a ser mais presente e atencioso. Ela sabia que o caminho seria difícil, que as cicatrizes no relacionamento entre pai e filho não desapareceriam da noite para o dia, mas cada pequeno passo era uma vitória. Quando André começava a demonstrar frustração, especialmente ao perceber o quão difícil seria a recuperação completa Fernanda o incentivava a continuar, lembrando-o de que o amor e a presença eram os maiores remédios que ele poderia oferecer. Com o tempo, o ambiente no hospital se tornou mais positivo. Já não estava tão isolado em seus pensamentos como antes. Ele começou a sorrir mais, especialmente nas visitas de André. Mesmo que as palavras ainda fossem escassas, a linguagem do afeto começou a substituir o distanciamento. André, ao perceber a mudança no comportamento de seu filho, sentiu algo que há muito tempo não sentia: esperança. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas ver seu filho começar a se recuperar lhe deu um propósito renovado. O simples ato de estar ao lado dele, assistindo-o crescer a cada pequena vitória, tornou-se o combustível necessário para que ele enfrentasse seus próprios desafios. A vida no hospital estava se tornando uma rotina, mas ela havia se transformado em algo mais promissor. A cada semana, seus progressos se tornavam mais visíveis. Ele começava a andar com o auxílio de muletas, um feito que antes parecia impossível. André, que agora passava mais tempo no hospital, assistia a tudo com um misto de orgulho e incredulidade. Ele nunca imaginou que ver seu filho dar esses pequenos passos pudesse significar tanto. Enquanto a recuperação avançava, a relação entre pai e filho se fortalecia. Eles começavam a conversar mais e, finalmente, as palavras de André se tornaram mais significativas. Ele falava com o filho sobre o futuro, sobre sonhos e esperanças. Esse momento, aparentemente simples, tinha um peso imenso. A cada conquista o peso das falhas passadas parecia diminuir. A raiva e a culpa que André carregava começaram a ser substituídas por um novo senso de responsabilidade e amor. Ele queria compensar, mas sabia que não poderia mudar o passado. A única coisa que podia fazer era estar presente agora, quando mais precisava.
À medida que o tratamento se intensificava, com mais sessões de fisioterapia e exercícios, ele foi se aproximando cada vez mais do objetivo de caminhar novamente. O medo de falhar ainda estava presente, mas algo em seu coração dizia que a recuperação era possível. Ele estava determinado, mais do que nunca, a superar as limitações físicas e emocionais. Fernanda, com sua experiência e empatia, continuava a ser a ponte entre pai e filho. Ela sabia que o apoio emocional era tão importante quanto o tratamento físico. Embora o vínculo entre André fosse forte, ela ainda via em André a ansiedade e a insegurança de um homem que estava tentando ser o melhor pai possível, mas não sabia como. Ela o aconselhava com palavras sinceras, sempre lembrando-o de que, ao lado de ele, tinha uma chance real de reparar os danos causados pelo distanciamento. O clima no hospital mudou. Já não era apenas um menino triste e imobilizado. Ele era uma criança que, apesar das dificuldades, começava a ver o mundo com mais otimismo. Ele adorava quando André o visitava. As visitas não eram mais frias ou cheias de culpa, mas genuínas e afetuosas. André se tornou mais presente, perguntando como havia sido o dia, conversando sobre coisas simples, mas que faziam toda a diferença para... Ele também começou a trazer presentes pequenos, brinquedos e livros, como uma tentativa de criar memórias felizes com o filho. Aceitou esses gestos com o sorriso tímido que agora começava a florescer cada vez mais. O maior teste para André ainda estava por vir. Enquanto ele caminhavam pela recuperação, as dificuldades financeiras continuavam a assombrar a família. André teve que tomar decisões difíceis sobre sua empresa, que estava quase à beira da falência. Mas, dessa vez, o peso da responsabilidade não caiu sobre seus ombros sozinho. Ele sabia que o que mais importava era a saúde e felicidade de seu filho. De alguma forma, as dificuldades financeiras passaram a parecer menores diante da recuperação de... Ele estava aprendendo a valorizar o que realmente importava, a conexão humana. Um dia, enquanto estava em uma de suas sessões de fisioterapia, ele conseguiu dar alguns passos sem ajuda. André, que o observava de longe, não pôde conter as lágrimas. Era a realização de um sonho que parecia distante. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas aquele momento foi um marco. Quando olhou para ele e sorriu, ele não precisou de mais nada. O simples fato de ver o filho se levantando da cadeira de rodas e caminhando, mesmo que com dificuldade, era uma vitória que ninguém poderia tirar deles. O tempo no hospital estava chegando ao fim para Lucas. O garoto, que há meses lutava contra a dor e a imobilidade, agora caminhava com confiança, sem a necessidade das muletas. Ele ainda sentia alguns desconfortos, especialmente quando tentava andar por longos períodos, mas os progressos eram inegáveis. Fernanda acompanhava de perto sua evolução, sempre encorajando-o a dar um passo de cada vez. Seu olhar atento e o sorriso constante eram como uma fonte de apoio constante para o menino. Ela, que havia sido uma figura importante em sua recuperação desde o início, sentia orgulho de cada pequeno avanço. André, por sua vez, estava tomado por um misto de gratidão e uma sensação de perda iminente. Ele sabia que estava prestes a ter alta, o que significava que seu filho deixaria o hospital e, com isso, ele teria que aprender a conviver com a realidade fora daquele ambiente protegido. Apesar do receio de que tudo pudesse voltar à estaca zero, André via com clareza o quanto a recuperação de seu filho representava uma nova chance para ambos. Ele não queria mais perder momentos com ele e, finalmente, compreendia a importância de estar presente, de não deixar que a culpa e as falhas do passado os distanciassem ainda mais. Fernanda também sabia que o momento da alta estava próximo. Ela havia se tornado uma parte fundamental da vida de certa forma, de André também. Embora sempre tivesse se mantido profissional,
Ela começava a sentir que seu papel no processo de recuperação estava indo além do médico e paciente. As palavras de André, nas últimas semanas, haviam se tornado mais sinceras, mais carregadas de emoção, e ela começava a perceber que ele realmente queria transformar a relação com seu filho. No entanto, Fernanda ainda sentia uma tensão no ar, algo que ela não conseguia explicar, mas que sabia que envolvia o futuro e a dinâmica familiar que estava se formando. O dia da alta chegou com uma mistura de sentimentos. Estava empolgado por finalmente poder ir para casa, mas ao mesmo tempo havia um receio sobre como seria a adaptação para a nova realidade. André também estava nervoso. Ele queria garantir que tudo estivesse perfeito, que a casa estivesse preparada para recebê-lo de volta. Fernanda, ao lado deles, foi uma presença essencial nesse momento. Ela revisou as orientações sobre o que fazer em casa, os cuidados diários com a recuperação, e deu dicas sobre exercícios que poderiam ser feitos no ambiente familiar. Para ela, o mais importante era que continuasse com o acompanhamento, para garantir que não houvesse retrocessos. Enquanto a enfermeira falava sobre os cuidados que precisaria ter em casa, André olhou para ela com um olhar que misturava gratidão e algo mais. Ele sabia que, sem a ajuda de Fernanda, essa jornada teria sido muito mais difícil. Ele estava aprendendo a valorizar cada gesto de bondade. E ela, uma mulher simples e dedicada, havia sido uma das maiores aliadas de sua família nesse processo. Ele começou a perceber, de maneira mais clara, o quanto o carinho e o cuidado de uma pessoa poderiam transformar uma vida. Fernanda, por sua vez, sempre mantinha o foco no que era melhor para o menino, mas havia algo no olhar de André que a fazia questionar se talvez naquele momento ela também estivesse se apaixonando pela ideia de ver uma nova família ser construída ali. O dia da alta não foi só uma vitória foi uma vitória para todos. O menino estava ansioso para deixar o hospital, mas ao mesmo tempo sabia que a recuperação não tinha terminado. Ele ainda precisava ser cauteloso e continuar com os exercícios. No entanto, seu espírito estava renovado. Ele agora tinha o apoio de seu pai, que finalmente começava a entendê-lo de uma forma mais profunda. E Fernanda, com seu sorriso caloroso, sempre ali para garantir que o caminho à frente fosse o mais suave possível, representava para ele a chave para a sua recuperação completa. À medida que deixava o hospital, com a mão de André segurando firme a sua, uma nova fase de suas vidas estava apenas começando. E, embora houvesse ainda desafios pela frente, o mais importante era que, ao saírem daquele hospital, eles saíam também com a certeza de que o amor e o apoio poderiam superar qualquer obstáculo. Após a alta a vida da família começou a tomar um novo rumo, mas os desafios ainda estavam longe de acabar. André sabia que, embora o pior estivesse aparentemente superado em termos de saúde, a situação financeira da família continuava a ser uma espada de Damocles sobre sua cabeça. Sua empresa ainda enfrentava dificuldades e os investimentos não estavam surgindo como ele esperava. Ele se via agora, mais do que nunca, com a responsabilidade de reconstruir não apenas sua vida profissional, mas também a relação com o filho. No entanto, o apoio e a nova ligação que ele começava a desenvolver com seu pai eram fontes de força para André. Embora o processo de recuperação financeira fosse lento, ele se sentia mais motivado para enfrentar os obstáculos. A presença de mais animado e saudável era o maior incentivo que ele poderia ter. Ele começava a perceber que o valor das coisas estava em lugares diferentes do que ele havia imaginado anteriormente. A dedicação que ele colocava no trabalho agora começava a ser direcionada também para a reconstrução da relação com o filho. Fernanda, por sua vez, também estava passando por uma reflexão interna. Ela tinha se tornado muito mais do que uma enfermeira para André. Havia algo nela,
algo que tinha se transformado durante esse tempo no hospital, que a fazia questionar os próprios sentimentos. Ela sempre foi uma profissional dedicada, mas ao ver a relação de André com Florescer, ela se sentia parte de uma história que aos poucos estava se tornando algo mais profundo. André começou a procurá-la mais, não só pelas questões relacionadas ao tratamento mas também para buscar apoio emocional. Ele sabia que Fernanda tinha sido um pilar fundamental na recuperação de seu filho, e sua presença parecia ser a chave para ajudá-los a encontrar a estabilidade. Mas a relação entre Fernanda e André era ainda complexa. Ela mantinha sua postura profissional, mas ele não conseguia ignorar a conexão que estavam formando. Ele a via não só como uma cuidadora de seu filho, mas também como alguém que lhe havia mostrado uma nova maneira de olhar para a vida, de ver o que realmente importava. No entanto, Fernanda também sabia que, apesar de sua crescente admiração por André, ela precisava ser cautelosa. Ela sempre fora muito envolvida na profissão, mas o envolvimento emocional com uma família tão abalada poderia trazer complicações. E então, a oportunidade que André tanto aguardava finalmente surgiu. Ele foi procurado por um investidor que estava interessado em adquirir parte de sua empresa. Embora a negociação fosse desafiadora, havia um novo fôlego para seus negócios. A conversa foi difícil, mas a perspectiva de um acordo que poderia dar um novo rumo à sua vida fez com que ele se sentisse novamente motivado. A pressão financeira ainda estava presente, mas a possibilidade de encontrar uma solução o fazia ver um futuro mais claro. Que já estava se recuperando a passos largos, foi a prova viva de que o esforço de seu pai estava começando a valer a pena. Ele continuava seus exercícios de fisioterapia e o menino estava quase totalmente recuperado. Ele caminhava agora com facilidade, corria no jardim e até se aventurava em algumas brincadeiras com as crianças da vizinhança. O sorriso iluminava a casa e o vínculo entre pai e filho se tornava mais forte a cada dia. Em um dia comum, André estava no jardim observando o filho correr alegremente ao lado das crianças do bairro. Ele se sentiu verdadeiramente grato por tudo que havia conquistado, tanto na recuperação quanto na reconciliação com ele. No fundo, sabia que nada disso teria sido possível sem a ajuda de Fernanda, mesmo que ela não estivesse ali diretamente naquele momento. Ele havia aprendido a valorizar o que realmente importava na vida: a saúde, a família e o amor incondicional que agora compartilhava com Lucas. Naquela noite, após um dia de muitas brincadeiras, André telefonou para Fernanda para agradecer mais uma vez por todo o apoio e dedicação. Ele sabia que ela não apenas ajudara fisicamente, mas também havia sido uma presença fundamental para ele emocionalmente. Durante a conversa, ele expressou sua gratidão dizendo: "Eu não sei o que teria sido de nós sem você, Fernanda. Você foi uma luz para nossa família nesses momentos difíceis." Fernanda, com sua voz suave e acolhedora, respondeu com humildade: "Fico feliz por ter ajudado, André. Seu filho é forte e você também é. O importante é que vocês agora estão juntos, e isso é o que realmente conta." Nos meses seguintes, André viu sua empresa dar uma guinada, finalmente alcançando estabilidade financeira. O tempo que ele passou se tornava mais valioso a cada dia, e a presença de Fernanda na vida deles, ainda que profissionalmente, continuava a ser um pilar importante. O menino estava finalmente recuperado, e a casa da família, antes cheia de incertezas, agora estava preenchida com alegria e um novo senso de esperança. A vida de André nunca mais seria a mesma. Depois de tantos meses de luta e superação, ele finalmente estava vendo sua vida, sua empresa e sua família se estabilizarem. Que agora caminhava sem dificuldade. Começava a brincar com outras crianças do bairro e a retomar sua rotina escolar. As coisas pareciam estar finalmente no lugar certo. Mas havia algo que André ainda precisava fazer.
Ele sabia que não podia deixar que sua transformação fosse apenas algo superficial. Ele queria, de alguma forma, retribuir a Fernanda por tudo o que ela havia feito. Desde que Fernanda entrou na vida da família, ela foi muito mais do que uma simples enfermeira. Ela foi uma amiga, uma confidente, alguém que estava lá quando mais precisavam, sem esperar nada em troca. André, que sempre acreditou que o dinheiro podia resolver todos os problemas, agora sabia que a verdadeira mudança vinha do coração e que Fernanda havia dado à sua família um presente inestimável, o amor e o cuidado genuíno. No entanto, ele também sabia que ela nunca pediu nada. Fernanda tinha sido profissional e compassiva, mas sempre manteve uma certa distância, como se fosse uma guardiã silenciosa que sabia exatamente o que fazer, sem esperar reconhecimento. André admirava profundamente isso e sentia uma necessidade crescente de encontrar uma maneira de mostrar a ela o quanto era grato. Foi então que uma ideia surgiu em sua mente. Sabia que Fernanda nunca se interessaria por dinheiro ou por algo material, mas ele poderia ajudá-la de uma maneira que faria diferença na vida dela, oferecendo-lhe uma oportunidade de crescimento profissional. Ele sabia que Fernanda tinha o desejo de expandir seus conhecimentos e talvez até abrir sua própria clínica ou centro de recuperação, algo que ela sempre mencionara durante as conversas com ele. Então, decidiu ir além e apresentar uma proposta que fosse algo mais do que um simples gesto de agradecimento. Em uma tarde tranquila, André ligou para Fernanda e a convidou para se encontrar. Ele tinha algo importante para discutir. Quando ela chegou, encontrou André sentado em sua sala de estar, com um sorriso discreto, mas cheio de significado. Ele começou a conversa dizendo: "Fernanda, você fez mais do que cuidar do meu filho. Você mudou nossas vidas. A ajuda que você nos deu foi algo que nunca poderemos pagar. Mas, se me permitir, quero ajudar você a alcançar algo que sempre quis." Fernanda, surpresa, o olhou com curiosidade, sem saber o que ele estava prestes a dizer. Ele continuou: "Tenho uma proposta para você. Sei que você sempre teve o desejo de ter seu próprio centro de recuperação, de expandir seus conhecimentos e poder ajudar ainda mais pessoas. Eu quero investir nisso. Quero ajudar você a abrir uma clínica de reabilitação, onde você poderá continuar a trabalhar com o seu coração, mas em uma escala muito maior. Quero que você saiba que isso não é só uma ajuda financeira. É uma oportunidade para você realizar o que sempre sonhou." O impacto da proposta foi imediato. Fernanda ficou sem palavras por um momento. Ela nunca imaginou que André, um homem que sempre viu o mundo através das lentes do sucesso e do poder financeiro, fosse se importar o suficiente para lhe dar essa chance. Ela havia dedicado tanto da sua vida ao cuidado dos outros, e agora, ao olhar para André, ela via um homem que, de alguma forma, tinha entendido o verdadeiro valor do que ela fazia. Ele não só queria retribuir o que ela havia feito por sua família, mas também reconhecia sua paixão e dedicação ao trabalho. Com a voz embargada, Fernanda finalmente conseguiu responder: "André, isso é mais do que eu poderia imaginar. Mas você tem certeza? Isso é um grande compromisso. Eu nunca esperei algo assim." André, com um sorriso tranquilo, respondeu: "Eu tenho certeza. Você fez por nós o que ninguém mais faria. Agora é minha vez de fazer por você o que você merece. O que você fez por e por mim não pode ser medido em palavras. Eu acredito no seu trabalho e quero que você tenha a oportunidade de alcançar mais pessoas." Ao longo das semanas seguintes, Fernanda começou a planejar o novo capítulo de sua vida. André, fiel à sua palavra, começou a trabalhar no projeto com ela, ajudando a reunir recursos e investindo no que ela mais desejava: um espaço próprio para ajudar aqueles que, como, precisavam de reabilitação física e emocional. Ele sabia que esse gesto não só mudaria a vida de Fernanda, mas também ajudaria a curar o que ela tinha dado sem esperar nada em troca.
O que começou como um gesto de gratidão de André se transformou em uma verdadeira parceria. Fernanda agora tinha a chance de realizar seus próprios sonhos, algo que ela nunca imaginou que poderia acontecer. E com isso, todos começaram a ver que a verdadeira transformação não estava apenas na recuperação mas na maneira como a família se tornou mais unida, mais forte e mais generosa. André, o homem que antes era guiado pelo ego e pelo medo, agora era guiado pela gratidão e pela humildade. Ele havia aprendido que o maior valor da vida estava em dar e receber com o coração aberto. A vida de André havia se transformado de maneira irreconhecível. O homem que um dia foi obcecado pelo sucesso material e pela perfeição, agora estava reconstruindo sua vida a partir de valores muito mais profundos. Seu filho, que uma vez estava imobilizado e preso à dor, agora estava correndo pelos campos com a liberdade de uma criança que finalmente se sentia livre de suas limitações. Mas o maior avanço não estava apenas na recuperação física O maior progresso estava na relação entre pai e filho, que, embora marcada por uma dor do passado, se tornava cada vez mais forte, cheia de amor e compreensão. Fernanda, por sua vez, se via diante de uma transformação própria. O gesto de André, oferecendo-lhe a chance de realizar o sonho de abrir seu próprio centro de reabilitação, não só mudava sua carreira, mas a fazia refletir sobre sua própria jornada. Ela nunca imaginou que alguém, especialmente alguém como André, com todo o seu império e seus próprios conflitos, reconheceria o valor de seu trabalho de forma tão genuína. Ele não lhe deu apenas a oportunidade de crescer profissionalmente, mas também lhe deu algo mais importante, a confiança em si mesma, algo que até então ela não soubera que precisava. Fernanda, ao olhar para o futuro, sabia que poderia agora ajudar mais pessoas, mas acima de tudo, estava agradecida por ter sido parte dessa jornada transformadora. A família não era mais uma história de sofrimento, mas uma história de renovação e esperança. O mais belo de tudo isso, porém, era o que havia acontecido dentro de André. Ele havia aprendido, com dor e com a ajuda de outros, que a verdadeira grandeza de um homem não está no que ele possui, mas no quanto ele é capaz de dar. A transformação de André não se deu apenas no nível financeiro, mas no coração. Ele havia começado a entender o poder da humildade, da empatia, da gratidão. Ele sabia que não era o único a ter sido curado durante esse processo. Ele também o foi. E não com remédios ou tratamentos, mas com gestos de amor, compreensão e o reconhecimento de que, por mais poderoso que fosse no mundo dos negócios, ele não poderia fazer nada sem o apoio das pessoas ao seu redor. Ele viu isso claramente em Fernanda e, acima de tudo, viu em a verdadeira razão de sua vida, o amor incondicional e a conexão humana. Um dia, quando a clínica de Fernanda finalmente foi inaugurada, André estavam lá, ao lado dela, celebrando o que não era apenas o sucesso de um projeto, mas a vitória de uma transformação que começou com um simples gesto de gratidão e confiança. André se aproximou de Fernanda no meio da cerimônia de inauguração e, com um sorriso genuíno, disse: "Você não apenas curou meu filho, você nos ensinou o que significa ser uma família. O que você fez por nós não pode ser medido, mas quero que saiba que sempre estarei ao seu lado, como você esteve ao nosso lado." Fernanda sorriu, mas suas palavras vieram acompanhadas de uma humildade que refletia tudo o que ela havia aprendido. "O que fiz por você foi meu trabalho, mas o que você fez por mim é algo que vou carregar para sempre. Eu não sabia que a minha história e a sua se entrelaçariam dessa forma, mas estou feliz que tenha acontecido. E isso, para mim, é a verdadeira recompensa." Quando o evento chegou ao fim e todos estavam comemorando com alegria, André observava o filho correndo pelo novo centro, tão cheio de vida e energia. O caminho de sua família havia sido longo e difícil,
Mas agora, ao olhar para o futuro, ele via a felicidade e a paz. O que antes parecia um vazio profundo, agora estava preenchido por amor, gratidão e uma profunda sensação de que eles haviam superado tudo, não sozinhos, mas juntos. A moral de sua história era clara. André soubera que, às vezes, é preciso perder tudo para perceber o que realmente importa. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que damos aos outros. Fernanda, com sua dedicação e empatia, havia mostrado o valor da compaixão em sua forma mais pura. E, com sua recuperação e alegria, era o símbolo de que a superação é possível, desde que se tenha ao lado pessoas dispostas a ajudar. À medida que a família caminhava para o futuro, André refletia. A maior lição que aprendi foi que a gratidão é o primeiro passo para a verdadeira riqueza. E, no fundo, ele sabia que a história deles não era apenas sobre curar feridas físicas, mas sobre a cura do coração. Um processo que talvez nunca tivesse fim, mas que continuaria a trazer luz e esperança para todos. Se você se emocionou com essa história de superação, gratidão e transformação, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com aqueles que você ama. Deixe nos comentários como essa história tocou seu coração e nos diga: qual foi a lição mais importante que você aprendeu aqui? Não se esqueça de ativar as notificações para não perder mais histórias que vão aquecer sua alma. Juntos, podemos espalhar mais amor e inspiração.